como que fica, então, a segunda lei de Newton para um sistema de partículas? A gente está sempre conversando com o sistema de partículas porque é mais fácil pensar assim e depois generalizar para um corpo extenso, tá? Então, aqui é representado o sistema de coordenadas x, y, z em 3 dimensões. A origem está aqui. Você tem um corpo de massa M1, aqui um outro de M2 e M3. Vamos imaginar que sobre cada um desses corpos está agindo uma determinada força. Sobre M1, F1, sobre M2, uma força F2, sobre M3, uma força F3, certo? Se eu pensar no centro de massa desse corpo, né? Posição do centro de massa, em 3 dimensões, seria centro de massa M1R1, mais M2R2, mais M3R3, né? Número N de partículas, eu vou multiplicando, adicionando os termos dessa multiplicação, né, até N partículas, dividido pela massa total. Só que se eu pegar essa massa total e pôr aqui, nós vamos ter aqui MR, né, que é, ok, simplesmente eu fiz uma modificação algébrica, tá? Peguei o M que estava aqui e botei lá. Se eu derivar essa expressão em relação ao tempo, eu posso fazer no lado direito e no lado esquerdo, tá? Como a massa que eu estou considerando constante, isso significa que o corpo não está que esse sistema não está perdendo massa e nem ganhando massa, a massa do sistema todo permanece constante, eu vou ter só uma derivada em relação a R. Isso vai acontecer também para os outros termos, tá? A derivada em relação ao tempo vai ser simplesmente em relação às posições. E aí, essas derivadas das posições são as velocidades. Então, você tem M, velocidade do centro de massa, que é a velocidade V1, aqui é a velocidade V2, velocidade V3, e aí vai para N partículas, tá? Nós tomamos agora a derivada mais uma vez em relação ao tempo, né? Mais uma vez a mesma situação vai acontecer. A massa é constante, vai ficar a derivada da velocidade em relação ao tempo. Para cada uma dessas velocidades vai acontecer a mesma situação. Então, a derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então, você vai ter aqui uma aceleração do centro de massa, tá? A aceleração da partícula 1, a aceleração da 2, da 3 e da enésima partícula. Então, quando você olha para essa expressão, você vê que, poxa, isso está parecendo segunda lei de Newton. E de fato é. Essa aqui é a força que é feita sobre o centro de massa. E essa aqui é a força feita por cada uma das partículas, a 1, a 2, a 3, a enésima. Então, a força que é feita no corpo, pensando assim no centro de massa, é igual à soma das forças que são feitas em cada uma das partículas. Ó, legal. Então, não precisa ficar perguntando se eu tenho lá o número de Avogadro de partículas de um gás, de um mol de um gás que está dentro de um recipiente. Eu não tenho que ficar preocupado com a força que está agindo em cada uma delas, né? Você imagina, seria uma loucura, né? Sim, seria uma loucura. Então, você pode pensar no centro de massa como um todo, que você olhar a força no centro de massa, você vai estar olhando para a força que está sendo realizada para cada uma delas. Você não vai ter condição de distinguir quem é quem, mas você sabe que você está incluindo todas. Então, é uma forma macroscópica de olhar, né, para o micro através do centro de massa, tá? Então, aqui a gente tem duas informações. A primeira é com relação à segunda lei de Newton, então aplicada no centro de massa, é igual às forças, é a soma das forças que agem individualmente em cada partícula. E a outra coisa que saiu implícita aqui também é que se a gente tem a posição do centro de massa, se eu derivar essa posição em relação ao tempo, eu tenho a velocidade, e se eu derivar a velocidade em função do tempo, eu vou ter a aceleração. Então, o centro de massa, sim, se movimenta, né? Ele tem posição, ele tem velocidade, pode ter aceleração também, né? E aí, nesse caso, todas as equações que a gente viu na cinemática vão ser aplicadas para o centro de massa. Então, a gente está generalizando, tá? Os trabalhos que foram feitos lá, os problemas que foram sendo resolvidos para uma única partícula, a gente pode, então, fazer para N partículas, sem problema nenhum. Ok? Bom, e aí a gente pode perguntar assim, nossa, então, o que vai acontecer, então, assim, com as partículas quando elas estão agindo uma força
sobre elas, uma força que seja externa, uma força aplicada por algo, né, externamente, e os momentos que elas talvez se colidam entre si. Como é que fica essa questão, né? Dessas interações que a gente chama internas entre elas, né? Uma bater na outra, porque houve uma força. Então, vamos imaginar que a força total seria a força dessa externa que aplicaria sobre elas e as possíveis forças que advêm da interação interna dessas partículas, 1, 2, 3, infinitas partículas, né? E aí o que a gente vê é que se eu for considerar, então, todas as forças internas e externas para cada uma delas, estou escrevendo elas aqui, a gente pode, então, agrupar as que são externas, tá? E as que são internas. Essas que são internas aqui, ó, são variáveis aleatórias, são forças aleatórias que podem acontecer. Então, num processo que é aleatório, a média aqui, no caso, de ação entre elas vai dar zero, porque às vezes uma vai para uma direção, a outra vai para outra e as forças se anulam. Lembrando que isso pode acontecer. Quando a gente viu nas leis de Newton, né, um corpo pode ficar parado, né, se age sobre eles uma força que está na mesma direção em sentidos opostos e mesma magnitude, né? Ou seja, isso pode acontecer e também por causa da própria terceira lei de Newton, né? Que aí, se uma partícula bate na outra, as forças estão agindo em partículas diferentes, mas entre elas, né, essas forças vão acabar desaparecendo. Então, todo esse termo que está aqui, ele pode ir para zero. E só ficar, então, esse termo aqui. E esse termo é exatamente a força externa que foi aplicada em cada uma delas, tá? Então, quando a gente trabalha no centro de massa, a gente está trabalhando com as forças externas que agem no corpo, tá? E aí essa força resultante que está aqui é exatamente a força externa. Então, essa aceleração do centro de massa multiplicada pela massa total do sistema, tá? Massa M1 mais M2 mais M3 e assim por diante. Então, essa aqui seria a componente X, essa Y, essa Z, tá? Onde aqui nós estamos falando da aceleração do centro de massa na direção X, na direção Y, na direção Z. Ok? E aí fica muito interessante para nós também, que é o caso, por exemplo, de analisar um fogo de artifício, né, que explode. A gente sabe assim, a gente vê, solta o fogo, aí a gente vê ele vindo assim, de repente ele explode, né? O que acontece é que cada pedaço aqui, depois da explosão, se tornou uma partícula, né, se movimentando. Aqui ele era coeso, um único corpo, mas ao explodir, você tem partículas, pedaços grandes, pedaços pequenos, enfim. Aquele sistema de partículas, né, que era o fogo de artifício após a explosão, se a gente pensar no centro de massa desse sistema de partículas que virou aqui, a gente vai ver que o centro de massa continua como se nada tivesse acontecido. É como se o corpo não explodisse, certo? Então, essa é uma aplicação bem interessante também, no caso aqui.